A paz do Senhor, Deus te abençoe. Eu não queria falar sobre esse texto, não, sobre isso tudo que está acontecendo sobre o coronavírus, mas eu tenho escutado alguns pastores, falando que não vão fechar suas portas, falando que a gente tem que combater o coronavírus e tal, em oração, que a gente tem que ficar com a porta aberta, que mal nenhum vai alcançar nossa tenda, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e por isso mal algum nos alcançará. Realmente isso tudo é bíblico, realmente isso tudo é certo. Mas a palavra de Deus também ela fala, no livro de Eclesiastes, que há tempo de plantar e há tempo de colher, não é verdade? É tempo de matar e há tempo de curar. E o que a gente tem visto, Eu fico pensando o tempo todo aqui em casa, eu e minha família, nós estamos resguardados, nós estamos em casa, nós não vamos abrir mão disso, porque nós cremos que o Espírito Santo nos guarda, sim. Se a gente tiver de sair, ele vai nos guardar. Mas a palavra fala para a gente fugir da aparência do mal. Ela não fala para a gente enfrentar, Satanás, sair enfrentando Satanás até mesmo porque somos fracos. É o Espírito Santo que nos faz forte. Vejo muitos irmãos aí falando que vão na igreja, que não tem problema não, que Jesus está guardando. Realmente, Jesus está guardando. Mas, quando a palavra ela é bem específica nisso, que o mal não chegará na sua tenda daquele que tem o Espírito de Deus. Mas se por um acaso na sua casa não houver pessoas que servem a Deus como você diz servir, existe um grande problema. O mal não vai chegar em você. O vírus corona pode ser que não venha atingir a sua vida, mas é aquele que mora na sua casa que ainda não conhece Jesus. Você parou algum momento para pensar nessas pessoas? Eu vou na igreja, não tem problema não, eu vou na igreja e Jesus está no comando. Aí você vai, pega o vírus, realmente o vírus não vai te matar, porque a palavra te dá essa confirmação, Mas se você leva esse vírus para sua casa, para o seu meio social, pessoas que você convive, que não tem Jesus, aí eu te pergunto, por um acaso foi o vírus que as matou? Se caso elas vierem a óbito? Ou será você que foi negligente em entender as coisas de Deus? Olha só, eu vou voltar lá em Êxodo, no capítulo 12. Deus fala para ungir os portais das casas com sangue, porque a morte iria passar. Ele fala para todos entrarem para dentro das suas casas e ficarem guardados ali por um certo tempo, até que a morte passe, porque ela iria passar e ceifar a vida de muitos, dos primogênitos. E o que aconteceu? Já pensou se diante daquela ordem que Deus deu, as pessoas falaram, não, eu acredito em Deus, eu tenho uma vida legal com Deus, eu não preciso fazer isso não. Eu posso andar por aí, que na hora que a morte passar, ela não vai me pegar. Já pensou se eles vivessem debaixo de uma desobediência de Deus? Você acha que eles não iriam morrer? Vocês acham que eles iam passar pela morte? Meu amigo, se você quer que Deus faça a diferença na vida das pessoas e na sua vida, comece a ser sábio, comece a agir não conforme o que você acha, mas conforme o que Deus fala. A palavra de Deus ela fala que a gente tem que ser submissa abaixo dos céus à lei de quem? Dos homens. Nós estamos passando sim
por um problema muito grande. Eu creio que todo problema que acontece, ele não vem para que você se desespere, ele não vem para causar um grande alvoroço, ele não vem para provar alguma coisa para você ou fazer que você desista de algo. Todo problema vem para te mostrar o que Deus quer com você. Ele vem para te chamar para perto dele. As pessoas estão, vamos pro culto, e nós vamos pro culto, não importa. A gente tem falado tanto das coisas de Deus, a gente tem falado tanto o que Deus quer fazer, que Ele quer trabalhar fora das quatro paredes, principalmente isso. A gente vem pregando que Jesus quer trabalhar fora das quatro paredes, a igreja, dentro da igreja. Ele quer sair da igreja e alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus, né? O Espírito quer alcançar aqueles que estão do lado de fora. E agora você tem a chance que isso aconteça. Deus te dá a oportunidade de não estar dentro da igreja, mas de formas de redes sociais, de mensagens, de um telefonema, de uma carta, de algo que você possa fazer para abençoar a vida de alguém. E você não. Você agora quer entrar num momento rebelde. Não, eu vou. Mas qual foi a vez que você parou para orar sem ser escutando o que os outros têm falado? Qual foi a vez que você parou para orar e perguntou para Deus o que Ele quer que você faça nesse momento? Qual foi a vez que você falou para Deus assim: Senhor, é tempo de me acolher ou é tempo de ir adiante? Porque as pessoas pegam uns trechos da Bíblia, transformam aquilo num Alcorão e vivem aquilo ali, mas por causa de um versículo, eles encaixam aquilo num problema como se aquilo ali fosse a chave. Mas a gente tem que entender uma coisa, que a chave da nossa vitória não é o que a gente só lê, não. O que você lê aqui te traz um contexto para você viver bem, sim. Mas o que fecha com excelência é a sua intimidade, é o que Deus fala no seu coração. Você tem sido motivado por palavras de homens. Eu estou falando aqui, posso ser que eu te motive a pensar como eu. Porque eu tenho buscado no Senhor para poder falar. Eu estou mais ou menos uma semana para gravar esse vídeo. Entendeu? E essa uma semana eu tenho perguntado para Deus. E o que mais tem batido em cima de mim são vídeos de pessoas falando, e eu falo: Senhor, mas como é que um fala isso, outro fala aquilo, é isso, é aquilo? E eu comecei a buscar na Bíblia. E essas palavras que Deus me despertou, né? Foi isso. Olha só. Aqui eu não anotei em Mateus 24:42. Vigiai-vos, porque não sabeis qual é a hora. Irmãos, olha só. A gente não sabe se Jesus está voltando ou não. A verdade é essa. A gente não sabe se ele está voltando hoje, amanhã, se ele vai voltar semana que vem. Mas uma coisa é certa, que a gente tem que vigiar. Tem que vigiar. Você já percebeu? Para pensar numa coisa. Você já percebeu? Quando você está doente, você se aproxima um pouco mais de Deus. Ou totalmente, né? Mas isso é quando você está doente. Opa, desculpe, quase derrubei a câmera. Mas quando você está bem, você se esquece um pouco das coisas do Senhor. Eu creio que esse tempo agora é para te trazer mais para a presença de Deus, não para te afastar. Então aproveita esse tempo que você tem para ficar em casa, para você se resguardar. Busque mais aquilo que você não tem: intimidade com Deus. Se você quer botar a mão e orar por alguém e alguém ser curado, você tem que ter intimidade com Deus. Se você quer levantar um morto, se você quer trazer ele à vida, você tem que ter intimidade com Deus. Se você quer se salvar, você tem que ter intimidade com Deus. Para tudo, tem que ter intimidade com Deus.
coisa que às vezes você não tem. E Deus tem te dado a oportunidade de reservar um tempo maior para estar com Ele e criar essa intimidade. Seja esperto, haja pela fé e não por vistas, não pelo que você tem visto. Até mesmo porque, às vezes, a gente escuta muitas pessoas falando: ah, o fulano está na igreja, mas eu não entendo ele. Porque dentro da igreja ele é uma coisa e fora da igreja ele é outra. Esse é o tempo de você se consertar. Se você quer colocar a mão sobre alguém e curar, você primeiro precisa ser transformado e curado. Não deixe esse tempo, que o vírus tem nos dado para estarmos na presença de Deus e buscarmos mais a Deus, para nos trazer mais a vontade de orar, de ler a Bíblia. Você às vezes nem lê a Bíblia em casa. Você não tem tempo para Deus. Você nunca teve tempo para ler a Bíblia em casa, a não ser nos cultos. E agora você tem tempo e está querendo arrumar uma desculpa para não ler. Olha o que Deus tem feito para que você criasse uma intimidade maior com Ele. Ou você acha que vai sair por aí orando, profetizando e as coisas irão acontecer? Não é bem assim. Eu estava lendo lá em Êxodo, as pessoas estão falando aí dos gafanhotos, estão falando das pestes, dos vírus. Isso tudo aconteceu em Êxodo. Isso tudo aconteceu em Êxodo. Até mesmo a morte passando nas casas, ceifando vidas. E ela não vai deixar de fazer isso. Até mesmo porque o nosso mundo, o mundo precisa reconhecer quem é Jesus. A gente almeja tanto a volta do nosso Deus, mas a gente pouco fala dele. A gente quer criar pregações, lindas palavras, falar com nossos amigos da igreja, os nossos amigos da fé, quem é Jesus. A gente é capaz de criar grandes e lindos discursos e pregações para falar de Jesus para crente, para quem já acredita em Jesus. Mas a gente é incapaz de sair da nossa casa, tirar um tempo para falar de Jesus para aquele que ainda não conhece, aquele que mora longe, aquele que mora num lugar difícil de chegar. Não é verdade? Ou então até mesmo para aquele que mora ao seu lado, que é tão fácil você chegar, bater na porta, tocar a campainha. Olá, tudo bem? Vim falar de Jesus para você. Posso tirar 2 minutinhos do seu tempo? Você nunca fez isso. Você nunca fez isso. Se bobear, o seu vizinho da direita ou da esquerda nem sabe qual é a tua religião. Nem sabe o Deus que você serve. Se bobear, nem Satanás sabe qual é a tua religião. Sabe por quê? Porque se bobear, nem Jesus sabe qual é a sua definição de vida com Cristo, de vida dentro do teu ministério, dentro da tua igreja. Porque às vezes você está tão voadão, você dentro da igreja é tão uma coisa e fora é outra, ainda quer arrumar um argumento para falar: nós somos capazes de ir para o culto e nós não iremos ficar enfermos. E você nem pensou naqueles que não conhecem Jesus, que moram debaixo da sua tenda. Como é que ficaram essas pessoas? Ok. Olha, hoje eu fiquei a imaginar, agora na parte da manhã, desculpa. Se você hoje pegasse o coronavírus e você tivesse 4 pessoas dentro da sua casa, qual seria a sua oração? Para Jesus te curar? Para Jesus não permitir que as pessoas que estão dentro da sua casa peguem o corona? Ou a sua oração seria: Senhor, me cura. Me cura, me cura, me cura, eu preciso ser curado, Ou então: Senhor, cura minha família, cura minha família. Ou você iria primeiro orar assim: Senhor, me perdoe, porque eu fui negligente, por saber que há tempo para tudo, e eu não soube, por querer ser um super evangélico, um super cristão, eu não soube, nesse momento, entender as suas palavras. Eu não soube entender que há tempo para tudo, até tempo para ficar dentro de casa e tempo para te buscar. Você não é capaz
de orar pela sua dor de cabeça quando você tem e ser curado? E quer orar por alguém? Você não é capaz de impor as suas mãos quando o seu filho está doente, ou quando a sua filha está doente, sua esposa, seu esposo, orar e ele ser curado. E você quer orar, falar que é capaz de vencer, que esse mal não vai chegar na sua tenda. Realmente, aqueles que servem ao Senhor Jesus, é promessa de Jesus, que nenhum mal chegará à nossa tenda. Mas aqueles que servem em espírito e em verdade, aqueles que têm intimidade com o Senhor, esses obras ainda maiores farão. Mas para que isso aconteça, você precisa ser transformado. Aproveite esses dias e corra atrás daquilo que você perdeu faz muito tempo. Aquilo que você deixou passar batido e que por muito tempo você não notou que perdeu. Que é uma vida cristã, é uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Busque ao Senhor e fique dentro de casa. Esse é o momento de ficar quietinho dentro de casa, porque lá fora passa o anjo da morte. Ele veio para ceifar realmente, ceifar vidas. Todos os anos ouvimos falar a mesma coisa, que pessoas estão morrendo por alguma doença. E todos os anos o número de cristãos só se manifesta quando a coisa fica feia. Ninguém se manifesta antes. Só se manifesta quando começa todo mundo a falar na rede social. Isso é aquilo, não sei o que lá. Para com isso. Para com isso. Ser cristão, para com isso. A palavra fala que quando você quer buscar o teu Deus, ele manda você entrar pro teu quarto, trancar a tua porta. Trancar, porque é você e ele. Você não precisa ficar aí mostrando para todo mundo que você é o super crente, não, super cristão, não. Não precisa. Acorda. É no teu secreto que Deus age. Então pega, se tranca, vai ficar quietinho lá. Vai buscar, vai clamar a Deus pela sua nação. Vai clamar a Deus para aquelas pessoas que vão passar por essa doença. Para que Deus possa confortá-las. Para que Deus possa se manifestar a elas, que elas tenham a chance de conhecer a Jesus. Porque se for o último dia delas, elas possam receber salvação. Você teve todo o tempo do mundo para ir nos hospitais e orar. Você teve todo o tempo no mundo para ir aos cultos e você não foi. Você teve todo o tempo no mundo para ir ao supermercado no dia que ele estava vazio e você não foi. Você teve todo o tempo do mundo para viver as coisas de Deus na sua vida, porém não viveu. E agora, no momento de caos, você quer mudar essa história. Não é tempo de querer fazer aquilo que não se deve fazer. É tempo de ficar recolhido dentro de casa para que a gente possa passar por uma situação onde o anjo da morte está passando. E aqueles que não entregaram as suas vidas para Jesus vão ter de uma maneira muito trágica um encontro com a morte. Infelizmente, essas pessoas pode ser que não vão para os... não, com toda certeza, não irão para o céu. Mas por quê? Porque você, que agora quer se manifestar como um super crente, está querendo virar um super-herói, essas pessoas vão para o inferno, porque você não teve tempo de falar de Jesus com elas. E o vírus começou há pouco tempo, e faz muito tempo que essas pessoas te conhecem. Preste atenção, meu amado. Eu não vim aqui para te afrontar, eu não vim aqui para te falar algo que você está cansado de ouvir, entendeu? Mas eu vim aqui para fazer uma coisa, para te atentar uma coisa. Nós podemos viver e vencer o coronavírus de duas formas. Uma, agindo conforme a banda toca. Dentro de casa, entendeu? Quietinho na nossa, cuidando da nossa, zelando pela nossa família, por aqueles que convivem junto conosco. E dois, buscando ao nosso Deus com mais intensidade, com mais êxito. Aí sim, nós vamos ver a manifestação da glória de Deus através das nossas vidas, através das nossas orações e através daquilo que nós tanto almejamos, que é o fim.
dessa epidemia. No final dela, eu creio que muitos irão falar: glória a Deus por aqueles que buscaram a Deus por nós. E que você possa ser uma dessas pessoas que buscou a Deus pelas vidas. Que você possa transformar a vida do seu vizinho, dos seus parentes, através da sua oração. Esse é o momento de você buscar mais a Deus. Fiquem com Deus. Eu não sei se eu vou falar mais desse assunto. Desculpa eu estar gravando aqui dentro do meu quartinho, aqui onde eu guardo as minhas coisas, onde eu louvo, eu busco a Deus, é tudo meio entulhado, como vocês estão vendo aí para trás. Mas eu precisava falar, eu precisava postar um vídeo falando sobre o que está acontecendo. É tempo de se guardar. Guarde a integridade da sua família, daqueles que você ama. Fique em casa, em oração, buscando a Deus. Crie intimidade, porque pode ser que mais para frente pessoas precisem da sua oração.